Hoje eu quero falar especialmente com você que está ansioso. A sua mente, ela não para nunca. Ela está sempre trabalhando. Você não consegue desligar em momento algum. Mesmo quando você sai de férias, a sua cabeça continua trabalhando. Mesmo quando você está de folga, a sua cabeça continua trabalhando. E nos casos mais extremos, até na hora de dormir, que é quando você deveria colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e descansar, porque daqui a pouco tem um novo dia para você enfrentar. Mas nem nessa hora a sua mente desacelera. Até quando você deita para dormir, a sua cabeça continua trabalhando. Por isso que você tem um sono ruim, dorme um pouquinho, acorda, dorme, acorda, ou então nem consegue dormir. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto hoje com você. Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Não acredito que você chegou aqui à toa. Não acredito que seja uma coincidência você estar aqui. Deus te trouxe a esse momento. Fique até o final. Não passe esse vídeo, não pule. Que você possa ouvir com muita atenção. Você pode parar para ouvir, como eu sei que muita gente faz isso, mas você também pode estar ouvindo desde que você esteja prestando atenção. Enquanto você ouve, no fone ou aí no telefone mesmo, na televisão, enquanto você ouve, você está preparando o seu café, se arrumando para ir para o trabalho, não tem problema, mas preste atenção na mensagem que nós vamos compartilhar hoje. A palavra de hoje está aqui no Salmo de número 94. O Salmo 94 é fantástico. O salmista, o autor deste salmo, ele estava vendo muitas injustiças diante dos seus olhos, muitas coisas ruins, muitos ímpios, muitos homens cruéis que estavam se dando bem, enquanto aqueles que eram honestos e corretos estavam se dando mal. E aquilo criou uma confusão na cabeça dele. Você pode ler comigo aí, Salmo 94, no versículo 2, ele diz assim: levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, e matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos e ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Olha, palavras duras aqui, hein? Esse era o cenário que o salmista estava vendo. Ele via o homem cruel, injusto, perverso, gente ruim, se dando bem, e o povo de Deus sendo oprimido, esmagado. E aí a cabeça dele começou a viajar. Muitas coisas, muitos pensamentos, muitas coisas. A cabeça dele não desligava. Mas aí, ainda no Salmo 94, ele vai falar algo no finalzinho, que é o que eu quero ler com você nesta manhã. Por favor, ore comigo, Pai Nosso, antes da gente continuar aqui a nossa leitura. Você já colocou pedidos de oração aqui nos comentários? Não colocou? Coloque pelo menos um pedido de oração. Você tem a minha palavra de que não vai ser um comentário colocado aqui num vídeo do YouTube. Eu vou orar por esses pedidos de oração, assim como outras pessoas também vão orar. E me ajude a espalhar essa palavra. Eu acho que muita gente precisa ouvir essa palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre essa coisa de não desligar. Muitas vezes são preocupações, muitas vezes é uma ansiedade por causa do futuro. Você está preocupado com algo que não aconteceu. Muitas vezes são coisas relacionadas ao seu passado que não foi resolvido direito e está deixando você atrapalhado aí das ideias. Eu quero orar por você. Você conhece alguém assim? Manda o devocional para ela hoje. Vamos compartilhar? Aqui abaixo tem uma setinha, assim, você clica, vai subir uma aba. Compartilhe com 2, com 3 pessoas o devocional de hoje. Está muito necessário, é extremamente necessário que outras pessoas ouçam. E quando você deixa o like, o joinha, a curtida, o próprio YouTube ajuda a espalhar o vídeo. Então, me ajude compartilhando e deixando o seu like.
Salmo 94, versículo 19. Vamos fazer a leitura, mas ore comigo. A oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, acalma a nossa alma com essa palavra. Tira a ansiedade, esse tormento que tem dominado a alma, a mente de muitos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Leia comigo Salmo 94, vai aparecer aí para você. O versículo 19, já dei um contexto. O ímpio, o homem mau, injusto, cruel, escapava de tudo. E o justo era massacrado. E aí, aquilo começou a trazer uma confusão na cabeça do salmista. Ele não estava conseguindo lidar com aquilo. E aqui ele vai dizer, no versículo 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Onde foi que o salmista encontrou consolo? Numa viagem que ele fez? Não. Ganhando mais dinheiro? Também não. Ele encontrou consolo em um romance, uma aventura amorosa. Ele conheceu uma pessoa e aquela pessoa foi capaz, o amor dela, o carinho dela foi capaz de tirar assim com a mão toda a ansiedade e perturbação que ele tinha? Não. O alívio que ele encontrou foi em Deus. Deus trouxe alívio para a mente dele. Essa semana a gente está falando aqui no devocional sobre a importância de proteger a mente. Os ataques que nós sofremos hoje, eles são aqui. Dúvidas, medo, culpa, acusação do seu passado. É aqui que nós travamos as nossas maiores batalhas. E muitas vezes a nossa cabeça, ela tá assim, num ritmo frenético. A gente começa a pensar em um monte de coisa, A gente começa a pensar bobagem. A gente começa a fazer interpretações equivocadas. Você acha que aquela pessoa está com mágoa de você porque ela não te cumprimentou, sei lá o quê? Você acha que fulano não gosta de você? Você acha que os seus filhos não te amam mais? Você começa a imaginar um monte de coisa. E muitas dessas coisas, elas não têm fundamento. Mas por que você está pensando em um monte de bobagem? Porque a sua mente, ela está assim, ó. Ela não para nunca. Você tem um pensamento acelerado. E isso está acabando com você. Você está envelhecendo por causa disso. Você está ficando mal-humorado por causa disso. Você está dando patada nos outros de forma desnecessária. Não precisa ser rude com as pessoas. Não precisa maltratar as poucas pessoas que amam você, que estão ao seu lado. Sim, porque, vamos falar a verdade, nós não temos muita gente que nos ama de paixão. Nenhum de nós. Nós não temos muitas pessoas que, se ficássemos doentes, com certeza elas iriam no hospital nos visitar. Se precisássemos de um acompanhante para fazermos um procedimento médico, e essa pessoa vai ter que ficar uma noite inteira lá no hospital ao nosso lado e no outro dia vai ter que ir para o trabalho cansada. Nós não temos muitas pessoas, não são muitas pessoas que vêm à sua mente que você diz assim, eu tenho certeza que fulano, Beltrano estaria comigo, ele faltaria no serviço para estar comigo. Você não tem muitas pessoas. Nem eu tenho muitas pessoas nessa lista, não. Nessa lista, não. Então, às vezes, as poucas pessoas que nos amam de verdade, que estão acostumadas com o nosso jeito, que sabem lidar com a gente nos nossos dias difíceis, às vezes, essas poucas pessoas que estão ao nosso lado, elas são afastadas pelo nosso próprio comportamento. A gente está com a cabeça tão cheia, tão agitada, num ritmo tão acelerado, que a gente fica mal-humorado,
a gente começa a maltratar essas pessoas. Não é justo. Não é justo. Para você não fazer isso, você precisa aliviar a sua mente. E é claro que existem ferramentas para isso. Existem ferramentas que você pode praticar para aliviar a tensão. Você coloca uma música que você gosta. No final do dia, você está extremamente estressado. Coloca uma música bonita, uma música que você gosta, apaga as luzes. Eu já fiz isso várias vezes. Apaga as luzes do quarto, da casa e fica ali, ó, só ouvindo aquela música. Você pode fazer isso. Você pode assistir uma série que você gosta. Você pode comer uma comida diferente em pleno dia de semana. Hoje, quinta-feira, e você vai pedir, por que não? Uma pizza. Você vai pedir hoje uma comida que você não costuma pedir porque foi um dia muito cansativo, você está estressado, então você vai lá e no final do dia se dá o direito de comer uma pizza, de comer fora, de assistir uma série, de fazer uma caminhada. Hoje eu vou fazer uma caminhada, vou lá no parque fazer uma caminhada. Tudo isso ajuda, tudo isso é maravilhoso. Mas o alívio que este homem, quando ele estava vendo a injustiça, a crueldade, a mentira prevalecendo e o povo de Deus sendo esmagado, a forma que ele encontrou para encontrar alívio foi em Deus. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, eu estava muito ansioso, minha cabeça não parava nem por um segundo. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Gente, tem coisa que é na oração que a gente vai encontrar paz. Por isso eu quero orar por você agora. Faça todas essas coisas que eu citei como exemplo. Pode fazê-las, não é pecado. Mas não esqueça de incluir Deus. Não esqueça da oração. Não esqueça de tirar um momento em que você vai estar sozinho. Pode ser agora, a gente vai orar agora. Um momento em que você vai estar sozinho e você vai falar assim: Deus, eu estou muito ansioso. Eu estou muito preocupado. Tira isso do meu coração. Eu não quero passar por esse dia com essa ansiedade, com essa coisa. Eu não quero atravessar esse dia assim. Jesus, me traga paz, me traga paz, me traga paz, por favor. Peça, gente, porque Ele é Pai. Ele vai atender o seu pedido. Você vai ter paz agora. Nós vamos orar. Que essa noite, hoje, né, quando você, eu sei que ainda tem o dia inteiro ainda pela frente, mas quando você voltar para casa, quando você chegar em casa hoje, quando você colocar a cabeça no travesseiro, que essa noite seja uma noite de paz para você, de paz. Eu quero orar e eu aproveito para deixar o meu número aqui. Quer conversar? Você está precisando conversar com alguém? Pastor Guilherme, eu creio muito na oração, mas eu estou precisando conversar com alguém. Esse é o meu número, gente. Manda mensagem para mim, eu vou te atender, eu vou te ouvir. A gente está aqui para caminhar junto. Já tem um ano que todos os dias nós fazemos devocional, oração do meio-dia com o pastor Felipe, oração da noite. Tem um ano que a gente está nessa caminhada. E enquanto Deus nos der saúde, a gente vai completar 2, vai completar 3, vai completar 5, vai completar 10, enquanto Deus nos permitir, porque eu amo estar aqui nesses 15 minutinhos falando da palavra e orando por você. E se você quiser conversar comigo, eu não sou uma pessoa inacessível, inalcançável. É só você mandar uma mensagem que eu vou te responder, tá? Meu número é esse aqui, final 0420. Vamos orar agora e que Deus acalme, alivie a sua mente. Vamos orar. Senhor Jesus, tem muita gente que ora comigo agora e está vivendo exatamente isso que foi mencionado. Ela está vendo o ímpio se dando bem, o mentiroso se safando das suas mentiras. Ela está vendo o injusto avançando, enquanto ela, que não é perfeita, mas procura fazer tudo direitinho, ficando para trás. E isso vai gerando uma confusão na nossa cabeça, Deus, que só o Senhor para entender mesmo. O Senhor sabe. É difícil para nós lidar com essas coisas. É difícil lidar com a injustiça, com a mentira. É difícil quando nós estamos vendo uma situação diante dos nossos olhos que é injusta e a gente não consegue fazer nada para evitar aquilo. Nós queremos agir, nós queremos fazer, e é aí que nasce a ansiedade.
porque a gente quer muito fazer alguma coisa, a gente quer muito mudar aquela situação, e aí a gente começa a pensar em muitas e muitas e muitas coisas e a gente acaba atropelando o agir do Espírito Santo. Perdoa-nos, acalma a nossa mente. O Senhor sabe que somos humanos. Jesus, tem muita gente agora sentindo culpa, medo, angústia, raiva, ira, uma série de sentimentos e pensamentos ruins, porque ela não está sabendo lidar com as próprias emoções. Traga paz, acalma esse coração, perdoa os nossos pecados, faça com que ela se sinta perdoada e amada pelo Senhor. Deus, cada pedido de oração que foi colocado aqui, nós apresentamos a Ti. Tem muitos pedidos. Tem pedidos pela família, pedidos por casamento, pedidos por restauração familiar. Nós apresentamos todos esses pedidos a Ti e cremos que o Senhor está agindo, está trabalhando. Nós entregamos este dia em Tuas mãos. Senhor, eu oro por toda a equipe do Amor que Transforma. Eu oro pela Carol, pela minha esposa, pelo pastor Felipe, pela esposa dele, a Carol, pelo Lucas, pela Juliana, e por cada pessoa que seria impossível eu mencionar o nome aqui. Impossível. Eu oro pelos professores que estão dando aula, que estão dando os cursos gratuitos, como o Alessandro, a Carol, o Júnior, o Pedro, a Yasmin, o Jackson Ratigueri. Eu oro, Senhor, por aqueles que ainda vão começar, como o Denis e a Fernanda, a Emily, cada um deles, Senhor. E todos, porque tem aqueles que ajudam na limpeza, tem aqueles que ajudam sempre aqui na limpeza, tem aqueles que preparam tudo com muito cuidado, Senhor, que preparam aqui o estúdio aqui que eu uso aqui. Jesus, nada disso estaria acontecendo se não fossem essas pessoas. É impossível eu dar o nome delas aqui, mas o Senhor sabe quem são, e na minha mente vem cada rostinho deles, das tias que ficam olhando as crianças aqui, das pessoas que ajudam na limpeza, das pessoas que nos ajudam comprando as coisas aqui na igreja, dos dizimistas. Senhor, abençoe cada um deles, cada um deles. Eu amo essas pessoas, e às vezes elas estão passando por problemas que eu nem imagino. Eu oro por elas. Entrego tudo em Tuas mãos. Te agradecemos, em nome de Jesus. Respire fundo e diga amém, amém e amém. Gente, por favor, quero falar uma coisa para você. Não fique triste se eu não menciono às vezes o seu nome, porque são muitos comentários aqui, mas eu amo cada um de vocês. Você não tem ideia. Cada mensagem que eu recebo eu me preocupo de verdade. Cada nome que chega aqui pedindo oração, eu me preocupo de verdade. Nós estamos juntos. Nós vamos passar por isso juntos. E que Deus possa, aliviar, acalmar a sua mente agitada. Meio-dia o pastor Felipe volta, 6 da tarde eu retorno para orar e hoje tem culto de ensino bíblico aqui em nosso canal. Pastor Felipe que vai fazer o culto desta noite, inclusive, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, clique em inscrever-se, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.